Vamos começar nosso culto louvando a Deus, né? Agradecendo ao Senhor porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas e hoje elas foram renovadas na vida de cada um de nós, né? E a gente está alegre porque a gente pode estar na casa do Senhor louvando a Deus. Aqui e aí na sua casa também, onde você estiver, você pode louvar a Deus e entoar cânticos, né, que engrandeçam a vida do Senhor, a vida de Jesus, porque Ele é digno de receber todo louvor. Deus é digno de receber toda a glória, toda a honra. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração, amém? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Deus misericordioso, Deus amoroso, Pai, nosso Pai amado, nosso Pai santo, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, por podermos, Senhor, abrir nossa boca e louvar o teu nome, Senhor Deus. Te agradecer porque o Senhor tem nos dado, Senhor, bênçãos a cada um de nós, ó Pai. Que a gente, Senhor, tenha este olho para ver o que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor Deus. Que a gente não ache que tudo é normal ou que tudo foi isso que aconteceu, sem relacionar com a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Pai amado, queremos, Senhor, entregar este culto nas Tuas mãos, a vida de cada um que está participando deste culto, Senhor, e queremos, Senhor, louvar o Seu nome sempre com a nossa boca, com a nossa vida, Senhor, com os nossos atos, Senhor. Realmente opera isso na nossa vida, Senhor. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Pai amado, perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas. E, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, ó Pai amado, neste dia. Queremos entregar esse culto, esse louvor nas Tuas mãos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e cantar. Reunidos vem a terra, ó Deus bondoso. Cobrir-nos com tua graça e plena paz. Reunidos venham para o Deus bondoso, vem cobrir-nos com tua graça em plena paz. E sabemos que adorando ao teu nome, tua bênção nos dará. Tua bênção nos dará. Reunidos venham para o Deus bondoso, vem cobrir-nos com tua graça em plena paz. E sabemos que adorando ao teu nome, tua bênção nos dará. Tua bênção nos dará. O amor de nosso Senhor não termina. A cada dia Ele vem renovar suas misericórdias, misericórdias. Como és fiel, Senhor Jesus. Como és fiel, Senhor Jesus. Como és fiel, Senhor. As misericórdias do Senhor
se renova a cada dia, Ele é fiel. Que a gente também tenha a nossa vida entregue a Jesus Cristo, né? E seja também fiel a Ele, né? E a vida que o Senhor, Deus, nos oferece através de Jesus Cristo, o mundo não pode dar, né? É vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você. E é vida que nasce da morte, nasceu, né? Da morte de Jesus Cristo, que trouxe perdão para trouxe vida para nós, né? Nos trouxe perdão. E não é uma religião, né, que fala esse cântico, mas é Cristo vivendo em nós. Amém? A vida que Cristo oferece. Desculpa, a gente vai ofertar, tá bom, nesse cântico. Estava esquecendo. Então, com esse cântico a gente vai trazer nossos dízimos e ofertas também. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida em seu coração. É vida perfeita em amor. É vida aos pés do Senhor. É vida de Deus em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida em seu coração. É vida perfeita em amor. É vida aos pés do Senhor. É vida de Deus em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. É Cristo vivendo em você. Há muito mais que isto, né? O Espírito Santo sopra em nós. Há muito mais que isto, Espírito Santo sopra em nós.
amado, nós não podemos, Senhor, viver, ó Pai amado, sem a presença, Deus, do Espírito Santo na nossa vida, Senhor Deus, e queremos realmente pedir que o Senhor encha-nos, Senhor, enche-nos, Senhor. Deus, venha, Senhor, falar, Deus, com o nosso coração, Senhor, transformar a nossa mente, Senhor, dia a dia, Pai amado. Deus, entregamos, Senhor, esse culto nas Tuas mãos, entregamos essa oferta também, Senhor Deus, que o Senhor multiplique, Senhor Deus, ó Deus, para manter a Sua casa, Senhor, para, Senhor, outras pessoas, Senhor, também conhecerem Jesus Cristo, Pai amado, a salvação que há em Jesus. Pai amado, Te agradeço, Senhor, e entrego nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas e esse louvor. Amém. Amém. Em nome de Jesus, possam se assentar. Aleluia, glória a Deus, bom dia. Começar com uma oração. Senhor Deus, Te damos graças, porque precisamos de Ti e Tu estás conosco. Pedimos que repreenda, Senhor, toda influência do inimigo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, enchendo-nos, Senhor, nesta manhã, que Tu estejas me usando, ó Deus, como um instrumento Teu, para que a Tua palavra seja ministrada, em nome de Jesus, em Teu nome, Senhor, amém. Estar vivo e não estar morto são coisas diferentes. Isso foi uma frase que eu estava assistindo um anime, e aí, o anime é sempre aquele, como que chama? O percurso do herói, não é? A jornada do herói, né? Não é? E o herói sempre tem um mentor, certo? Então, aí o mentor desse herói lá no anime, ele fala assim pro herói, fala assim: estar vivo e não estar morto são coisas diferentes. E de fato, são coisas diferentes. Mas o que tem a ver isso com ser metodista livre? Né? Então, eu vou explicar para vocês que ser metodista livre significa estar vivo e não somente não estar morto. Amém? E a gente vai continuar, na verdade, o tema da santidade que gera vida. Santidade que gera vida. Então, ser metodista livre significa que nós acreditamos e vivemos a presença do Espírito Santo, amém? Por isso que a gente cantou essa última música. E o Espírito Santo nos torna mais parecidos com Jesus, e isso acontece de dentro para fora. Começa numa transformação espiritual,
invisível, passa por uma transformação das emoções, isso leva a vida toda, eu creio, passa por uma transformação das nossas vontades, que também, eu creio, é um processo que vai levar a vida inteira, e a gente vai chamar isso de processo de santificação, amém? Ser metodista livre, então, significa sermos transformados na maneira que pensamos, na maneira que a gente sente as coisas. E ter nossas vontades transformadas. Mas como que é feita essa transformação? Ela é por causa do amor. Por isso que a santidade que a gente está falando aqui é uma santidade que gera vida, porque ela é baseada no amor. E não é em qualquer amor. É o amor que vem de Deus. É um amor perfeito, que só Deus pode dar. E a gente tem esse acesso somente pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por sinal, hoje é o Domingo de Ramos, né? A gente celebra Jesus entrando em Jerusalém e sendo exaltado como o Messias, todo mundo aclamando ele, e depois de 5 dias ou 6 dias, está todo mundo escolhendo Barrabás no lugar de Jesus e mandando Jesus ser crucificado. Assim é o coração do ser humano, né? É muito volúvel, muito volátil. E ser metodista livre, então, significa ter liberdade, mas uma liberdade que é dada pelo amor, e ter vida. Não qualquer tipo de vida, mas uma vida irrigada, encharcada, cheia, plena do amor que vem de Deus, do amor perfeito que vem de Deus. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 3, versículo 2 e 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 2 e 3. Eu vou pegar um pouquinho mais na frente do versículo 2. A versão que eu tenho aqui é NVI. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou da fé naquilo que ouviram. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então, quando a gente fala de santo, de santidade, né, a gente às vezes passa por aquela ideia dos beatos, das beatas, né? Teve uma novela na década de 80 que chamava Roque Santeiro. Foi a última novela que eu assisti, porque depois entrei na faculdade, comecei a trabalhar, não consegui mais assistir novela. Mas tinha umas beatas lá, né? E elas ficavam falando mal de todo mundo, ficavam criticando todo mundo e se achavam as tais, né? Então, um dos problemas com uma abordagem de santidade baseada em regras é que as proibições elas se multiplicam. Ah, você não pode fazer isso. Aí a pessoa dá um jeitinho, né, de fazer aquilo de um jeito diferente. Ah, então você não pode fazer, também não pode fazer isso. E aí começa a haver um monte de regras. E era justamente isso que tinha acontecido na época dos fariseus. A lei era genérica e as pessoas tentavam burlar a lei de alguma forma. Então eles ficaram cheios de regras. Então os fariseus no tempo de Jesus, na tentativa de cumprir as regras, o que o Paulo chama de leis, a lei, né, eles se perderam nessa quantidade enorme de regras, e eles deixaram de lado o que era realmente importante, que é o amor a Deus e o amor às pessoas, especialmente as pessoas marginalizadas. A gente lembra, né, de Isaías 61, por sinal não foi aqui no culto, mas sábado passado a gente assistiu um vídeo no Alfa, e eles leem, quando falando das profecias, da ação do Espírito Santo, fala de Isaías 61:1, né? Que o Espírito de Deus me encheu e Jesus
E o Isaías, ele descreve as pessoas marginalizadas. E aí em Lucas 4, Jesus abre o livro de Isaías, no capítulo 61, lê esses versículos e fala, na cidade que ele nasceu, lá em Nazaré, e fala assim, hoje esse dia se cumpriu. E a pastora Esterina, ela falou sobre a santidade social, né? Tem muito a ver com esse primeiro chamado que Jesus lê na sua própria cidade, na sinagoga lá de Nazaré. Nós vivemos uma verdade conciliadora. O que é uma conciliação? A gente deixa de ser inimigo para estar conciliado com essa pessoa. E essa conciliação, ela passa pela morte sacrificial de Jesus. Então Jesus sofreu tudo aquilo, né, que eu comentei no culto, na mensagem anterior, do mês passado, mas como se ele fosse um sacrifício no nosso lugar. E seu sacrifício e sua ressurreição trouxe salvação pela graça, por meio da fé. Ou seja, eu não consigo comprar a minha salvação. Eu não tenho moeda de troca com a divindade, com Deus. Eu não consigo barganhar. Por isso que é graça. É um presente. Eu não tenho como pagar em troca. Não tem valor. Por isso que antes a gente leu, porque vocês estão fazendo isso pelo esforço próprio de vocês, e não pela fé. Porque a fé vem pela graça. Então a gente vai ler uma passagem, uma das minhas preferidas, que fica em Efésios 2, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se achando que é o tal. Amém? Então fica um convite. A nossa bispa, a bispa Linda Adams, ela fala, vamos traçar o nosso caminho para sair do legalismo e nos voltar para o caminho da santidade da graça e do amor ensinados por Jesus. Porque santidade faz parte da salvação. Olha que legal. Santidade faz parte da salvação. Essa salvação que é oferecida por meio da morte e da ressurreição de Jesus. E a gente tem como frutos de santidade que somos, primeiro, preenchidos pelo amor perfeito de Deus. Quando a gente sente aquele vazio, aquela sensação de inutilidade, a gente deve procurar o nosso Pai Celestial e pedir para que Ele fale conosco e nos chame de filhos e filhas amadas. Filho amado, para ouvir Deus falando, Sônia, você é a minha filha amada. Léo, você é o meu filho querido, amado. Marisa, você é a minha filha amada. Eu quero ter prazer em sua vida. Aleluia. Nós somos purificados dos pecados. Então a gente não precisa mais ficar remoendo aquelas coisas feias que nós fazemos, que trazem consequências às vezes que duram além das nossas vidas. Deus nos cura de uma mente dividida.
aqueles momentos de dúvida. Por quê? Porque você pode se fazer a seguinte pergunta quando você está em dúvida. Se eu estou num dilema, você se pergunta assim, o que é que vai trazer mais vida para você poder se decidir? O que é que vai trazer mais paz? E aí você consegue tomar uma decisão melhor. É bom orar, né? Para que o Espírito Santo venha e fale conosco. Então a santidade, ela também nos traz um redirecionamento dos nossos sentimentos. A santidade um fruto da santidade é que Deus nos capacita a agradar e a servi-lo no nosso dia a dia. E nós nos tornamos livres para amar a Deus com todo o nosso ser. Não só com o nosso corpo, não só com as nossas vontades, não só com os nossos sentimentos, não só com o nosso espírito, mas com tudo aquilo que a gente é, com tudo aquilo que a gente tem, né? Com o dinheiro, com a nossa casa, com o nosso carro e assim por diante. Nós somos livres para amar as pessoas que nos cercam, quaisquer pessoas, mesmo as pessoas que a gente não conhece. Para mim, toda semana, lá em casa, aparece um rapaz vendendo saco de lixo para ajudar uma comunidade, né? E ele é bem insistente, né? E às vezes eu compro, mas não dá para comprar toda semana. Então, ele fala, e aí, tio, vai um saco de lixo essa semana? Eu falei, obrigado, essa semana não vai. Aí ele faz assim, e vai para a próxima casa, né? Mas é assim, ter a capacidade, inclusive, de amar as pessoas que nos incomodam. Às vezes tem aquela pessoa que passa do nosso lado, ela está cheirando mal, às vezes. Ou ela está embriagada. Ou a pessoa é uma pessoa criminosa. Um crime hediondo. Eu não vou passar aquele vídeo de novo, né? Do presidiário, né? Mas é isso. Se você não assistiu, você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu mando o link para você. E aí, cheios do Espírito Santo, nós recebemos poder. Então, santidade nos gera frutos. E o Espírito Santo nos dá poder. Poder para adorar. Adorar a Deus. O que é adoração? Você já pensou nisso? Adorar a Deus é falar quem Deus é. Adorar a Deus é falar, é agradecer a Deus por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Adorar significa nos rendermos. E é justamente isso, nós reconhecermos que sem o Espírito Santo, sem Deus em nossas vidas são incompletas. E a gente precisa dele em nós. Cheios do Espírito Santo, nós recebemos poder para testemunhar. Que tipo de testemunho? A experiência que nós temos com Deus. Como Ele nos trata, as coisas boas, os momentos ruins, muitas vezes, que nós passamos, Ele nos ajuda a superar. Aquelas coisas que nós não entendemos, que acontecem conosco. O cristão, ele sempre tem uma forma que é conversar com Deus, chamar de paiê, ou painho, dependendo de que região do Brasil você é. E Ele nos dá poder para proclamar uma boa notícia, que é a salvação que nós recebemos. Às vezes as pessoas falam assim, ficam com vergonha, né? E a gente tinha programado, antes
dessa série Ser Metodista Livre, que esse ano nós iríamos falar de proclamar. Querigma. E o que é proclamar? Para mim, proclamar é falar de quão bom é estar com Jesus, estar próximo dele. E na minha experiência pessoal, eu tive momentos que eu quis estar longe de Jesus. Foram anos, os piores, eu creio, da minha vida longe dele. Então eu tenho muitas dúvidas teológicas, na minha vontade, nas minhas emoções, espirituais, mas eu tenho uma certeza que eu perto de Jesus eu estou melhor do que longe de Jesus. Então eu procuro ficar perto de Jesus. Nos dá poder para orar, poder para servir, poder para operar milagres, amém? Então, o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo são ambos dados para manifestarmos a glória de Deus. Não para o foco estar no ser humano, para nós apontarmos para a obra redentora e o amor incomensurável de Deus. E como nós somos metodistas, o metodismo ele tem um pai. Quem que é o pai do metodismo? John Wesley. Apesar dele não se chamar de metodista, né? Ele sempre foi anglicano. Ele não pretendia fundar uma nova linhagem, mas os seus seguidores viraram metodistas. E nós metodistas acreditamos na possibilidade da graça de transformar, não de qualquer forma, mas radicalmente, a nossa vontade e as nossas vidas. Então Deus primeiro trabalha em todas as pessoas, é uma palavra difícil, hein? Por meio da graça preveniente. Que nome difícil! Preparando os corações para se abrirem a Deus. O que é a graça preveniente? O que é pré? É antes. O que é veniente? É de vir, de venir, de vir. Então, antes que a pessoa venha a Deus e conheça a Deus, já existe uma graça, um presente de Deus, que é a pessoa conseguir separar e ter um discernimento das coisas que são certas. Se alguém te rouba, você vai gostar? Se alguém te matar, as pessoas que te amam, vão gostar dessa pessoa? Não vão, né? Então, isso é graça preveniente. A gente tem mais ou menos uma noção de o que é certo e do que é errado. E quando qualquer ser humano faz uma coisa errada, ele fica de consciência pesada, ele tem remorso. Isso é graça preveniente, fica incomodado. E aí, isso prepara os corações das pessoas para receberem a próxima graça. É a graça convincente. Outro nome difícil, mas parece mais próximo da gente. O que é? É aquele que convence que nós somos pecadores, que nós erramos, que nós não conseguimos nos salvar sozinhos, que nós dependemos de uma ajuda externa à nossa vida para nós nos salvarmos. Então essa é a graça convincente. E aí a gente começa a procurar, até que a gente encontra uma pessoa chamada Jesus. E aí a graça justificadora, por meio de a gente entrar num relacionamento com Jesus, a gente
entra em um relacionamento salvífico, de salvação com Deus, pela fé em Jesus. E aí nossa vida se converte. Aí ela começa a andar pelo caminho da santificação, que é justamente o nosso assunto de hoje. O John Wesley descreve que essa fase é o desenvolver da graça santificadora. E é o processo pelo qual nós passamos como cristãos. O pessoal costumava dar o seguinte exemplo. Você está numa estação esperando o trem. Você entrar no trem é você se converter. E você caminhar com o trem, viajar no trem, é o processo da sua vida cristã. Mas você não chegou lá ainda no seu destino final. Então, essa viagem de trem, você conhece, o trem vai passando em várias estações, as pessoas vão entrando e vão saindo do trem. Você vai se relacionando com as pessoas. E é isso, a nossa vida é essa. As pessoas entram, saem, até que um dia chega na nossa estação, a gente desce. E quando a gente desce, a gente morre, aí sim vem a graça gloriosa. No momento da morte, Deus nos transforma em imortais e somos levados para a vida com Deus. Amém? Então, na semana passada, nós lemos esse versículo. É 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Minha cola, eu vou deixar o restante da minha cola aqui. Eu só vou acrescentar o seguinte. O Wesley fala que a perfeição que ele fala é a perfeição que vem do perfeito amor. Porque as pessoas não são perfeitas. Para você ter ideia, Jesus tinha as limitações do ser humano. Jesus foi tentado, concordam? Ele pôde imaginar fazer coisas erradas, porque ele teve discernimento para poder decidir. Então ele sabia as coisas que eram pecaminosas e erradas. Então pensar em coisas erradas não é pecar. Amém? Porque muitas vezes a pessoa acha, pensei em coisas, mas você para conseguir decidir e tomar uma ação, você tem que ter a opção. Não que nós devamos ficar procurando coisas erradas para pensar, mas não é isso. Porque Jesus, quando foi tentado lá em Mateus 4, ele teve que ponderar nas escolhas que ele tinha. Então Wesley fala assim, a perfeição do cristão não significa que o cristão é um ser perfeito. Não é isso. Não é isso que o Wesley fala quando fala de perfeição cristã. Então ele pega muito o exemplo de Jesus. E Wesley fala assim, o ser humano não conhece tudo. Quem que conhece de astrofísica em detalhe? Difícil, né? Ou de biologia molecular. E assim por diante. Ou de como que vai ser a segunda vida de Cristo. Nem Jesus não sabia. Ele, lá em Mateus, acho que é 27, né? Não, 24. Acho que é Mateus 24. Quando ele fala, né? Que o sol ia ficar vermelho e que ia ter... Ou seja, no dia do Senhor, Jesus falou, eu não sei, somente o Pai sabe. Então Jesus não tinha aquele conhecimento
onisciente. Ele tinha as limitações de ser humano. E apesar disso, Jesus era um ser humano perfeito, amém? E nós podemos ter defeitos físicos. Então não somos seres humanos perfeitos. Então a perfeição que o Wesley fala que é possível que nós busquemos, é nós estarmos cheios desse amor perfeito que vem de Deus. Por isso que é esse processo de a gente ir se desenvolvendo cada vez mais, conhecendo o amor de Deus. E como a gente conhece o amor de uma pessoa? O amor platônico. Muitas vezes as pessoas mais tímidas e o adolescente, né, no início da sua adolescência, tem esses amores platônicos, né, de não conseguir chegar, ficar imaginando, e se eu falar, monta aquele filminho. Antigamente o telefone era um aparelho, era um móvel, e parecia que o aparelho ia te abocanhar, né? Você ficava imaginando o que eu falo, se eu ligar para a pessoa, e assim por diante. Mas enfim. Então, como é que a gente conhece que uma pessoa nos ama e aprofunda esse amor entre a pessoa? A gente precisa se relacionar com as pessoas. Precisamos conhecer as pessoas. Com Deus é a mesma coisa. Então, a santidade perfeita de que Wesley fala e que nós acreditamos que seja possível eu estou tão cheio do amor de Deus, porque Deus é amor, então eu estou tão cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, é amor, então eu posso estar cheio do amor de Deus, porque estar cheio do Espírito Santo, amém? Eu estou tão cheio do Espírito Santo, eu estou tão cheio do amor de Deus, que Ele não deixa eu pensar em fazer besteira. Isso aí é que o Wesley fala sobre a perfeição do cristão. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa manhã. Amém? Então vou passar para a pastora. Obrigada, Marcos. Vocês não imaginam, mas o que o Marcos passou hoje, a gente leva um semestre inteiro na faculdade para estudar. É complicado, mas ele fez bem. Então, quando ele falou, né, a santidade faz parte, é o mesmo pacote da salvação. John Wesley, ele pregava assim, a salvação, ele é somente a porta, em que você passa o limiar da porta e você é salvo, você realmente escolheu Jesus, começa a santificação. Então, não dá para separar a salvação da santidade, porque passou da porta e santificação é a jornada, né, é o caminho. Ele falou sobre graça preveniente. Isso é uma identidade que somente nós metodistas temos. Ele é uma identidade diferente. Por quê? Eu gosto de colocar opostos, né? Então, ele falou muito sobre vida. Vida. E... Tá, deixa eu organizar a mente também. Existem doutrinas, várias denominações cristãs que não creem na graça preveniente. Por isso que foi dito isso hoje. Porque a graça é meio complicado, né, dizer. Aí qualquer coisa vocês editam novamente, depois eu prego de novo, eu falo de novo. Existe doutrina da predestinação e do livre-arbítrio. Nós somos mais do livre-arbítrio, não radical, total, fundamental, mas é bem entre predestinado e livre-arbítrio, nós estamos bem mais aqui, como Armínio Wesleyano. E a graça preveniente diz que Deus, ele
ele dá essa oportunidade para todos. É universal. Mas existem denominações que dizem que não, doutrinas que não, que algumas pessoas já foram escolhidas e não tem esse negócio, né, de poder escolher ou não. É complicado falar isso de púlpito, porque pode levantar outras questões. É um assunto legal, sabe para quê? Para a escola dominical, estudo bíblico. Mas a graça preveniente, ela é nossa identidade, é uma diferenciadora em relação a outras denominações. Opa. Tá. Vocês conseguem me escutar? Então tá bom. Tem a graça santificadora, que ele falou sobre o trem, eu achei legal, porque é mais ou menos como eu falaria também. É uma jornada, mas não é uma jornada cansativa. Oh, meu Deus, eu carregando aqui a minha cruz nessa jornada, né? Ela é agradável, ela é uma jornada em que o próprio Deus da paz nos santifica inteiramente. Mas também não quer dizer que é para ficar paradinho. A gente vai cooperando nessa graça santificadora. E ele falou uma coisa também que é a nossa identidade metodista livre. Que dentro do trem você vê gente entrando e vê gente saindo. E né, isso também pega. Você fala, tem gente saindo do trem da salvação? Como que é isso? Isso também é uma identidade nossa. Porque existem denominações que dizem, uma vez salvo, salvo para sempre, continua salvo, né, independente do que faça, deixe de fazer. Mas a doutrina armínio-wesleyana diz que permanece esse livre-arbítrio, e nessa jornada, todos os dias, a gente tem que escolher ficar firme. É a mesma coisa de você falar, olha, um dia assim, eu cansei, eu quero sair desse trem. Existe essa possibilidade? De acordo com a doutrina armínio-wesleyana, sim. Isso é nossa denominação, nosso diferencial. E ele falou também sobre perfeição cristã, né? De que somente pensar, ele não chega a ser pecado. Isso Tiago explica. E Martinho Lutero falou, que eu acho que vocês devem conhecer, não dá para proibir os passarinhos de pousar na sua cabeça. Não dá para você ficar fazendo assim o dia inteiro, né? Para não cair passarinho. Mas se o passarinho pousar, não é para deixar ele fazer um ninho na sua cabeça. O que ele está querendo dizer? Pensamentos vêm e vão. Enquanto for só pensamento e você não se ater a esse pensamento, não houve pecado, né? Mas no dia que você... é mesmo, né? Olha que pensamento que é esse. E se eu fizer isso? E se eu deixar de fazer... Aí já começa a vir, sim, o pecado. Você já está deixando os passarinhos fazer ninho. E a fé relacional, né? A perfeição cristã é realmente, de toda maneira que você consegue imaginar, desejar amar a Deus de todo o seu coração. E assim você manifesta amando o seu irmão. Essa perfeição cristã. Agora, ontem, você pode pensar de uma maneira de desejar amar de todo o seu coração, mas não era tão perfeito como hoje eu sei que eu posso desejar amar a Deus de uma maneira melhor ainda. E amanhã eu posso desejar amar a Deus de maneiras que eu não sabia nem ontem, nem hoje, mas amanhã eu vou fazer melhor ainda. Então, mesmo essa perfeição cristã, na nossa limitação, na nossa imperfeição... lá vou eu, né, enrolando assim, mas o que eu quero dizer é que o desejo do nosso coração, a nossa motivação, ela tem que ser integral, total, de desejar amar a Deus, mas mesmo assim, a gente ainda é imperfeito. É isso que eu quis dizer. Mas, então, vamos ficar em pé, vamos receber a bênção e aí depois os avisos. Que a graça do Senhor Jesus, essa graça multifacetada
que vem de várias maneiras, assim como a gente tem aprendido e como sempre aprenderemos mais e mais. O amor de Deus Pai, que é tão grande, tão imenso, que cobre toda a humanidade, todo o universo. E o amor, a comunhão, a amizade do Espírito Santo que nos ajuda nessa jornada. Esteja com cada um de vocês, com a família de vocês, e que assim saiam para o mundo e conquistem todo ser humano para que também ame a Deus. Amém. Amém.